Olá, tô aqui voltando depois de muito tempo, criando coragem para voltar a fazer alguns videozinhos. E eu já tô devendo a algumas pessoas, talvez elas nem lembrem mais, né? Falar da minha experiência com a carnívora, né? Eu comecei no início de 2023. Eu já vinha numa low carb, aí eu iniciei uma cetogênica e depois, por conta dos meus estudos e também de uma estratégia que na época era uma estratégia antifúngica, eu optei por fazer a carnívora estrita. E eu fiz essa carnívora estrita durante cerca de 6 a 8 meses, né? Bom, só que eu particularmente tive uma resposta em relação ao colesterol muito, como é que eu posso dizer, reativa, assim, né? E descobri que eu sou uma hiperrespondedora de colesterol. Meu colesterol sempre foi alto, sempre. Nunca foi um problema. Não acho que colesterol alto é um problema. Mas nesse caso específico foi problemático, porque bateu 800. E aí começaram a surgir até alguns sintomas, quanto acho que vocês podem reparar, isso aqui que surgiu, o nome disso é chantelasma. Isso aqui eu só consigo tirar com cirurgia. E quando isso aqui surgiu, eu já estava. Não era muito tempo que eu estava com colesterol super alto, não, cerca de 6 meses que eu estava com colesterol alto que surgiu essa situação. Não foi só essa, também nas minhas mãos, algumas coisas, surgiu uns carocinhos, coisas assim, que eu não sabia, assim, eu comecei a investigar e via que era em relação ao colesterol alto. Só que quem me acompanhava na época dizia só isso, que eu era uma hiperrespondedora, mas a gente não fazia nada com isso. Depois eu tentei fazer alguma coisa com isso, até mudei um pouco a estratégia, reintroduzi alguns alimentos, mas foi só no final de 2023 que eu consegui reduzir meu colesterol com a ajuda de uma médica endócrina. E aí a gente optou por uma estratégia mais cetogênica, diminuímos um pouco a questão proteica e colocamos outros tipos de gordura, né? Não só gordura animal. Em 2024, eu ainda persisti durante muito tempo com uma dieta mais cetogênica do que carnívora, né? Mas eu assim, estudando, né, e me aprofundando, eu sempre tive vontade de retornar, porque para mim é uma coisa que faz sentido, né? Assim, agora, né? Eu sou muito assim como é que eu posso dizer? Eu gosto muito de pesquisar, de experimentar, né? E também ouvir depoimentos de outras pessoas, né, que também utilizaram dessa estratégia. E eu vejo só ponto positivo na estratégia carnívora, né? Com muitas pessoas com grandes relatos de cura, de restauração, de saúde, de vigor, né? Bom, além disso, dessa questão do colesterol, eu também não me adaptei tão bem em relação ao meu intestino, porque o meu intestino também é uma particularidade minha. Ele é bem preguiçoso. Acho até que assim, eu tenho uma questão da minha bexiga, que a minha bexiga é neurogênica, então eu acho que o meu intestino também né? Nunca tive um diagnóstico certeiro disso, assim, mas conversando com alguns médicos, alguns já me trouxeram isso. Então existe ali um delay maior do que o comum. Fora que na dieta carnívora, como não tem fibras, então você não tem muito bolo alimentar. Então fica mais dificultoso esse processo, né, do peristaltismo. E aí, o que eu fui fazendo? Ao longo do tempo, eu fui tentando fazer uma adaptação, né, para poder adequar a minha situação. Então, hoje, depois eu cheguei a voltar a fazer uma dieta, mas, assim, ela tinha uma predominância de proteína, mas ela tinha também carboidratos, tal. Eu também até usei isso, porque existe também uma demanda de eu criar músculo, principalmente nas minhas pernas. Então, por conta da minha mobilidade reduzida, eu já tenho mais dificuldade. Então, eu tenho utilizado algumas estratégias para poder aumentar a minha musculatura, né? Tanto com suplementação, quanto a questão dos treinos e alimentação. Bom, e aí então, aí em 2024,
2024 passou, 2025 já. Aí agora em 2025 eu restaurei a carnívora, só que dessa vez, assim, uma coisa mais individualizada. Então eu uso ainda alguns vegetais low carb, eu uso carboidrato, principalmente abóbora, que eu, além de eu gostar muito, eu acho também é uma coisa que me ajuda na motilidade intestinal e também por ter menos toxicidade dentro né, falando sobre a questão da toxicidade dos vegetais. E assim, dessa vez eu achei que tá tudo mais equilibrado. Meu intestino tá funcionando, também acho que ajuda que eu tenho usado muito caldo de ossos. Então acho que o caldo de ossos e mais como é que eu posso dizer, esse equilíbrio ali, né, de não tirar totalmente a fibra, ajuda nessa questão do meu intestino, que também é uma queixa minha antiga, né, constante, e que agora tá tudo bem. Então, e aí nisso tudo, atualmente também eu voltei a aumentar minhas janelas de jejum. Fico muito bem em jejum, não tem problema, assim, pelo contrário, quando eu como é que tudo acontece. Depois que eu como, aí às vezes me vem um pouco mais de desgaste da questão assim, fico mais fatigada, fico mais cansada, e enquanto eu tô em jejum, eu me sinto bem, me sinto mais leve, não tenho problema nenhum com isso, não fico desfalecida, nada, mas claro, obviamente, existe todo um preparo e existe uma predominância de proteínas e gorduras também, né? Porque eu postei recentemente o que eu tô comendo, mas faltou dizer ali que eu como carne magra quando eu como carboidrato, que são só 4 vezes na semana quando eu malho, né, em uma refeição. E nas outras refeições, se eu for optar por carne magra, eu tenho que ter uma fonte de gordura. Então pode ser tanto a fonte de gordura, uma carne gordurosa, quanto também pode ser eu acrescentar, tipo acrescentar um abacate. Para quem pode comer queijo, pode botar queijo, bacon, sei lá, qualquer coisa assim para poder você acrescer ali, né, sei lá, como é que é o nome daquilo? Torresmo, uma coisa que eu gosto muito, torresmo. Então, né, e aí tem lá uma medida para você colocar, porque a carnívora como você vai mudar a forma de você utilizar a sua energia, você precisa ter a fonte de gordura para poder você ter energia, que afinal de contas, a partir do momento que você tira o carboidrato, o seu corpo ele começa a utilizar a fonte energética diretamente da gordura, que é uma fonte mais limpa, é uma fonte mais, assim, que dá mais energia. O corpo, na verdade, se ele fosse optar, o corpo ia preferir a gordura. Mas como a glicose, ela tá ali, a disponibilidade dela é mais fácil, ele usa a glicose, né? Então é isso. Então atualmente eu tô nessa pegada de uma carnívora com alguns elementos de cetogênica, assim. Aí eu saio um pouco quando eu boto esse carboidrato, mas eu tento botar um carboidrato de baixo índice glicêmico, né? E uma quantidade bem reduzidinha. E tô aí nessa nova empreitada. Acho que já tem 6 meses que eu tô fazendo isso. Pretendo prosseguir. Em relação ao meu colesterol, eu tô conseguindo segurar a onda, então meu colesterol tá ok. E sigamos. Então, essa que é a estratégia atual da Juliana, né? Que às vezes eu encontro as pessoas e aí a pessoa tá presa, sei lá, tá pensando, Juliana vegana, porque a Juliana já foi vegana, a Juliana já foi tudo, né? Mas não é que eu fui, né? Eu nem gosto de dizer que eu sou alguma coisa, não gosto de dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Na verdade, sempre eu tô em busca de estratégias para eu ter uma melhor qualidade de vida, para enfrentar, né, os sinais e sintomas que eu convivo, né? Para quem me conhece, sabe como é que o que eu passo, né? E para quem não me conhece, eu tenho esclerose múltipla desde 16 para 17 anos, e aí a vida é isso, né? De você ir buscando situações para poder você melhorar, né? Seu dia a dia, ter bem-estar, vitalidade, né? E eu acredito muito no poder, né, da nutrição,
né? Eu acho que tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o que a gente é. Isso sim eu sou. Eu sou o que eu como, o que eu escolho comer, né? Então é isso. Já estava um tempo sem estar aqui falando, mas resolvi fazer esse videozinho. E quem tiver mais dúvidas me pergunta. Acabou que eu não fiz nenhum script nem nada, saí falando igual doida aqui. E eu sou um pouco prolixa, né? E pode ser que eu não tenha falado o que é necessário ou falado demais, né? Então, um beijo e espero me animar mais para voltar aqui e falar.